Eu quero trazer uma reflexão a todos vocês. Me sinto muito honrado de estar aqui nesse púlpito, substituindo o pastor Josué, junto com os nossos pastores. Muita honra estar aqui com vocês, né? Bom, quem é esse que ao longo dos séculos foi a pessoa mais importante e criticada por muitos ateus? Quem é esse que divide o nosso calendário? Quem é esse que a revista Times o nomeou o homem mais influente da história? Nunca se compôs tantas músicas ou pintou tantos quadros sobre essa personalidade. Quem é esse que é adorado por muitos ao longo da história? Para alguns, ele é muito amado, e por outros, repudiado. O cientista Richard Dawkins vai dizer uma coisa, que ele foi apenas um mestre da moral, e nada mais. O filósofo Thomas Paine vai dizer para nós que ele não passa de uma personalidade qualquer. Para alguns, este homem foi um socialista, um ser superior, uma energia ou apenas um profeta? Mas quem é esse que escolhe os fracos para envergonhar os fortes? Quem é esse que sustenta os oprimidos e abatidos de coração? Quem é esse que acolhe os órfãos e viúvas e aqueles que não têm um lar? Quem é esse? Bom, o seu nome é Jesus. Mas para respondermos essa pergunta tão emblemática, quem é este homem? Juntos, precisamos abrir a Bíblia no livro de Colossenses. Então, gostaria de pedir para você, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, de verso 15. O tema da mensagem de hoje é: quem é esse? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, de verso 15. Colossenses, capítulo 1, de verso 15. Você já achou? Dá um glória a Deus aí. Eu queria pedir, de maneira muito especial, que nesse momento você desligasse seu celular, se desconectasse de tudo. E de verdade, se você puder, leia esse texto com muita reverência, mas assim, com uma reverência muito especial. Posso pedir isso para você? Amém? O texto diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Santo Deus, eu peço ao Teu Espírito que fale conosco, nos instrua sobre esse texto, que a gente saia de uma maneira tocada pela Tua palavra, pela Tua presença, que o Teu Espírito passeie no meio de nós, Pai. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos falando de um dos livros mais cristológicos de todo o Novo Testamento. Estamos no livro de Colossenses. O que aconteceu? Por que o apóstolo Paulo ele vai escrever este texto para esta igreja de Colossos? Por quê? As heresias estavam tomando conta das comunidades cristãs. Eram como ervas daninhas,
Ao mesmo tempo, a tolerância religiosa, o sincretismo religioso se arrastavam como as ondas do mar. A igreja é assim. Ela vive como uma faixa de Gaza, um mundo hostil, é uma guerra, é um combate dia após dia. A doutrina de Cristo sempre agitou o inferno. Mas somente uma igreja centrada em Cristo Jesus pode vencer os ataques do mal. Não podemos esquecer o que acabou de acontecer nas Olimpíadas. Querem falar sobre o nosso Cristo, querem difamar o nosso Cristo e chamam isso de arte. Isso não é arte, porque na medievalidade, quando o conceito de arte eram 3 pilares: beleza, bondade e pureza. Isso não é arte. Eles querem atacar o que é belo, eles querem atacar o que é bom, eles querem atacar o que é puro. Mas a igreja sempre vai vencer, sempre. Nada pode parar o avanço da igreja, nada. Todo aquele que se levanta como o filho de Deus será reduzido ao pó, todo. Mas a pergunta que fica ainda latente em nossos corações essa noite: quem é esse que o apóstolo Paulo está dizendo? Em primeiro lugar, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. O texto diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, toda. Paulo estava lidando com esse problema na igreja de Colossos. Jesus Cristo não é uma emanação de Deus, não é, como ensinavam os gnósticos. Ele não é um espírito iluminado, como ensinam os espíritas. Ele não é um primeiro ser criado, como ensinam os arianos. Ele não é um grande profeta, como ensinam os testemunhos de Jeová, não. Ele é Cristo, Ele é o Deus vivo, Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo está afirmando em sua carta, aleluia, aleluia. Paulo está afirmando em sua carta que Jesus é a imagem de Deus. A palavra imagem significa uma representação, uma revelação exata. Ele é o espelho pelo qual contemplamos a Cristo. O Deus invisível se tornou gente e se tornou visível por meio de nós. O Deus transcendente tornou-se carne, vestiu pele humana e se fez gente. Aquele que habita na luz inacessível entrou na história e revelou o coração do Pai. Eu amo esse texto. Se quisermos saber quem Deus é, precisamos olhar para o Filho. João 14, verso 9 diz assim: quem me vê, vê o Pai. João 10:30, eu e o Pai somos um. Em Cristo se manifesta também os atributos de Deus. Quais são? O seu amor, a sua indignação, a sua misericórdia, a sua majestade, a denúncia aos hipócritas, a sua atitude de servo, o seu senhorio, a sua bondade e a sua maravilhosa graça. A graça. Eu gosto daquela frase que Billy Graham disse que o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, foi Deus descer do céu e se fazer gente. Quando pensamos em semelhança, olha, antigamente eu tocava guitarra, mas com frequência, quando eu era mais jovem. Hoje eu não tenho mais tempo. E o meu filho Davi, de 5 anos, está começando agora a tocar violão, começando a aprender. E é interessante que ele pega o violãozinho dele, 3/4, e ele começa a tocar e cantar e fazer umas expressões, uma careta assim, sabe? Ele está me imitando. E o jeito que ele faz é igualzinho. E eu gosto de ler. Ele pega meus livros do C.S. Lewis, às vezes, em casa. Ele está tentando começar a ler alguns livros. Ele já leu os livros infantis. E ele pega uma xícara igualzinho eu faço com café. E ele fica me imitando. É interessante isso, né? E não é uma coisa que a gente fala, olha, eu quero que você me copie lendo. Não tem como falar isso para uma criança de 5 anos.
certo? Por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque nós precisamos copiar o Pai. Assim como meu filho me copia, eu preciso copiar Cristo. Nós somos os pequenos Cristos aqui nesta terra. Precisamos nos tornar a imagem dele. Precisamos ser como ele. As cartas vivas de Jesus aqui nessa terra. O problema é que muitas vezes queremos as bênçãos de Cristo, mas não ser como ele. Precisamos escalar o sermão da bem-aventurança e degrau após degrau de pobreza de espírito, chorar pelos pecados, a humildade, a fome e sede de justiça, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação e por último degrau, a perseguição. E perseverar nela. Por que eu estou te contando isso? Eu quero provocar uma reflexão para você. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quando as pessoas te observam, o que elas reparam em você? Às vezes a gente nem deseja ser como o pai. A gente olha para a gente e quer que todo mundo veja como nós somos bonitos, sarados. Olha como a gente fica nos melhores hotéis. Olha como a gente vai em lugar que ninguém nunca foi. Olha como é que nós somos belos, lindos e amados. Olha onde eu estou, você precisa ver. A gente grita para o mundo o que nós queremos apresentar. Mas será que de fato a gente quer mostrar para o mundo? Olha para mim, eu sou de Cristo. Será que a gente está pensando nisso? Não tem problema você cuidar do seu corpo, você tem que cuidar mesmo. Faz parte, é tempo do Espírito. Não tem problema você querer buscar as coisas boas para a sua vida. Não há problema nenhum nisso. Mas o que está dentro do nosso coração? Será que a gente quer apresentar Cristo através das nossas vidas? O problema está em quem você deseja aparecer. A raiz do problema está em quem você é hoje, mas quem você deseja parecer. Em uma época onde tem muitos influenciadores dizendo coisas maravilhosas para você, isso e aquilo, será que a gente quer mostrar para o mundo que somos as cópias de Jesus? Será que nós estamos apresentando para o mundo um cristão crucificado, mortificado pelo sangue do Cordeiro? Eu tenho saudade do tempo, eu lembro quando eu me converti, os heróis da igreja eram os missionários, que iam para o campo missionário. Hoje os heróis são os influenciadores, os belos, os lindos, os maravilhosos. Olha como é que eu sou o melhor economista. Olha como eu faço as melhores coisas. Não, irmãos. Eu sinto saudade do tempo onde os heróis da igreja eram aqueles que largavam tudo por amor de Cristo e faziam tudo por Cristo. E onde nós vamos parar? Quem a gente quer mostrar? Quem você de fato quer mostrar? Quem você é? Será que nós estamos mostrando para o mundo que nós somos os pequenos Cristos aqui nessa terra? Será que nós estamos mostrando para o mundo que nós queremos ser os radicais? Os homens que entregam a sua vida por Cristo, e Cristo faz tudo o que Ele precisa fazer, e seremos a semelhança de Jesus aqui? Uma pergunta, mas também uma reflexão, sobre como nós devemos conduzir a nossa vida. Mas em segundo lugar, quem é esse? Jesus é o Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, Jesus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia está dizendo para nós, do verso 16 ao verso 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo.
Jesus Cristo é a fonte de toda a criação. Cristo, o verbo dinâmico, trouxe da criação, trouxe à existência o que não existia. Tudo foi feito por meio dele, e nada foi feito sem ele. Ele tudo fez. O coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Então faz sentido pensarmos numa coisa: o nosso objetivo, o meu e o seu, é glorificar a Jesus, a Cristo. Precisamos tributar a Ele tudo que é devido. Esse é o papel da igreja. A igreja está aqui para isso, para glorificar o Pai. Então é para isso que a gente vive. Faz sentido pensarmos que a criação existe para glorificar o seu Criador. Você já parou para pensar? Qual é a origem do universo? Que poder trouxe o universo à existência? Existe mais do que um mundo nesse universo? Existe a dimensão física e espiritual do universo? Qual é o propósito da criação? O que mantém o universo funcionando? Quais são os fundamentos deste mundo? As grandes questões da vida, Paulo responde todas elas. Todas. O apóstolo Paulo vai responder todas essas perguntas. Essa semana, na verdade semana passada, eu estou terminando minha faculdade de História. Eu inventei isso na minha cabeça, gente. Estou terminando a faculdade de História. Lá em casa eu tenho 3 crianças, não tem como você parar no lugar com uma música de fundo e você ficar estudando, né, gente? É impossível. Como é que a gente estuda? Lavando louça. Lavando louça. O que eu botei? Eu botei meu celular, escutando a aula, e comecei a lavar louça escutando a professora na faculdade. E a professora falou assim: não, nós acreditamos na teoria da evolução, que o caos trouxe uma ordem, e que o homem também, ela começou a falar que o homem também veio do macaco, e começou a falar com uma veemência, com uma convicção. Sabe quando te dá uma revolta? Dá vontade de você sentar dentro do celular. Sim, bateu uma revolta tão grande. Como é que ela fala isso com toda a veemência? E é interessante que todo o fundamento dessa teoria vem de um livro chamado A Origem das Espécies, publicado em 1859 em Londres, por Charles Darwin. Esse livro mantém mais ou menos que 800 verbos do futuro do subjuntivo, dizendo assim: suponhamos que o caos trouxe uma ordem. Suponhamos, meus irmãos, o verbo se fez carne, Cristo criou todas as coisas. É para Ele. Nós não acreditamos nisso, é para Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. E cadê os jovens? Nós precisamos entrar nas universidades e pregar sobre Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é uma emanação, Ele não é um ser criado, Ele é o verbo dinâmico de todas as coisas. O mundo não tenta atacar aquilo que é morto, mas aquilo que está vivo. Por que eles não atacam então Maomé? Por que eles não falam de outros deuses pagãos de Atenas? Porque eles sabem, e no fundo, aquilo que nós cremos existe. Ele sempre existiu, é eterno. Sempre. Pense comigo agora. Se de fato Cristo, se compreendemos que Cristo é o Criador de todas as coisas, então precisamos contemplá-lo no seu poder, na sua misericórdia, e nos deleitar na sua graça. Nós colocamos a nossa confiança em todas as coisas. Confiamos em um bisturi de um médico ou de um dentista? Confiamos. Existem profissionais qualificados para isso e nós confiamos. Sim ou não? Por que não confiar num Deus
que fez tudo, que fez os céus e a terra. Jesus não foi criado, Ele é o Criador. Ele não teve origem, Ele é a origem de todas as coisas. Foi Ele quem lançou os fundamentos da terra, foi Ele quem espalhou as estrelas no firmamento, foi Ele presiste todas as coisas. Antes de tudo começar, Ele já existia eternamente em sintonia com o Pai, com o Espírito Santo. Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Ele não é autoexistente, Ele existe autossuficiente. Ele não depende da criação. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é a videira verdadeira, Ele é a ressurreição da vida, Ele é o verbo da vida, e é para Ele. Receba a sua glória, Pai. E se a gente consegue compreender o que Paulo está dizendo, porque esse livro você precisa ler de joelhos. Esse texto a gente precisa ler de joelhos. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou contar isso de novo, porque faz sentido. Quando eu era adolescente, eu cresci num lar sem pai. Como vocês já sabem, alguns já conhecem minha história. E eu lembro que quando eu ia na escola, eu via os pais levando os seus filhos, buscando os seus filhos na escola, e eu não conhecia Jesus, aquilo mexia tanto comigo. Eu sentia que tinha um vazio no meu coração. Eu achava linda aquela cena do pai buscando o filho na escola, dando aquele abraço. Que era tão lindo ver aquilo. Minha mãe fez de tudo para me dar o melhor e cuidar de mim. Quando eu conheci Jesus em 2005, numa igreja batista muito tradicional, eu recebi a paternidade de Deus. Eu me sentia abraçado por Jesus. Eu me sentia cuidado de Jesus, como eu me sinto hoje. Por que eu estou te contando essa história? Você não é fruto do acaso. Você não é um amontoado de células. Deus conhece, Jesus conhece a quantidade de fios de cabelo que você tem. Você não é um fruto de um erro. Ele conhece, Ele te formou do seu jeito, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Preste atenção no que eu estou te falando. Quando você está perto dEle, você consegue contemplá-lo, você consegue adorá-lo. Porque se Ele é o Criador, Ele está perto da sua criatura, da sua criação, e somos nós. Somos os filhos por adoção. Você não é um amontoado de células. Sabe por que muitas vezes você se sente perdido? Você não consegue entender o propósito da sua vida? Sabe por que muitas vezes você fica tão confuso de si mesmo? Sabe por quê? Porque você está longe do Criador e você não consegue adorar. Se o Criador fez todas as coisas, Deus colocou no seu coração a eternidade. Presta atenção nisso. Todos nós temos a eternidade aqui dentro. E quando nós não adoramos a Deus, nos tornamos inquietos, indefesos, nós nos tornamos perdidos. E quando a gente conhece o Criador e desfruta de uma vida de adoração, nós conseguimos compreender a nossa existência, o sentido, o propósito, aquilo que todo mundo fala da identidade. Então, por que muitas pessoas adoram tantas coisas? Porque o homem é um ser insaciável, e quando ele não conhece o seu Criador, ele começa a adorar coisas, porque dentro de si tem uma eternidade que ele não consegue compreender. Então, nós juntos precisamos viver uma vida, um estilo de vida de adoração. Isso faz todo sentido para conseguirmos compreender o sentido da vida, da existência. Às vezes ficamos em dúvida sobre o que nós devemos fazer e qual o propósito da vida. Você nasceu para adorá-lo. Você nasceu para se relacionar com Ele. Dê o seu tempo de adoração.
Viva uma vida de adoração. Sabe quando a gente gosta de viajar de carro, lá em casa, e às vezes, teve um tempo atrás que a gente fez a última viagem, a gente passou por uma serra, e a gente viu uma grande montanha. Sabe quando você viaja e você vê uma grande montanha assim, gente? Você vê aquela montanha, você vê a imponente, né? Causa um certo espanto, assim, do nada, um certo temor. E ao mesmo tempo você vê aquela beleza. Por que eu quero falar com isso? A natureza, ela revela a glória de Deus. Ela revela a grandeza de Deus. Mesmo que isso não seja nem 0,001% daquilo que Deus é, revela a grandeza, a majestade, a força, o poder de Deus. Porque Deus é grande. Deus é perfeito, Deus é belo, Deus é santo, Jesus é o Criador. Então quando a gente observa a criação, as coisas, o que Ele faz, a gente começa a olhar para a gente e fala assim, nossa, os nossos anseios, as tribulações que passamos, é só por um tempo, porque o Deus que nós servimos é grande. Mas em terceiro e último lugar, quem é esse? Quem é esse? Em terceiro e último lugar, Ele é aquele que governa toda a igreja. Toda a igreja. Olha o verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Um corpo tem muitos membros, mas quem o governa é a cabeça. Cristo governa a igreja. Assim como um corpo não tem vida sem a cabeça, a igreja não existe à parte de Cristo. Se Cristo não é o cabeça da igreja, ela está morta. A cabeça da igreja não é o pastor, não é o líder, não é o missionário, não são os ministérios. Cristo é o fundamento, é o dono, é o edificador, é o protetor da igreja de Cristo. A igreja só tem vida em Cristo, e estávamos mortos e Ele nos deu vida. Cristo é a fonte de todo o poder, a alegria e a vida para a igreja. A igreja tem origem nele. Os apostólicos romanos vai dizer para nós, ubi Christus, ubi Petros e ubi Ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Mas a palavra de Deus diz, ubi Christus e ubi Ecclesia, onde está Cristo, está a igreja. Esta é a palavra de Deus. Jesus é quem supre a igreja, através dos dons, através dos ministérios, do seu poder e da sua palavra. A igreja está edificada na pessoa de Jesus. Eu amo a igreja. É aqui que nós somos afiados. É aqui que nós somos transformados. É aqui que nós somos tratados. Às vezes, aquele irmão vai fazer uma coisa para você que não vai deixar você tão feliz, não é verdade? Sim ou não? Sim? O ferro afia o ferro. Mas aqui é o lugar onde Cristo deu a vida, onde Cristo lançou o seu fundamento. E deixa eu abrir um parênteses. Pais, mães, cuidado para você não reclamar da igreja perto dos seus filhos. Porque às vezes você vai começar a reclamar do irmão X, da irmã X, o seu filho vai crescer, aqui vai ser o último lugar que ele vai querer ficar. Cuidado. Não tem como dizer que você ama a Cristo se você não ama a igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado na hora de reclamar, na hora de murmurar, na hora de criticar a igreja.
Porque Ele morreu por ela. Ele construiu ela. A igreja é dele, é para Ele. Ela está aqui para glorificar. Aqui é o lugar onde seus filhos vão se dar em casamento, vão se casar. É aqui onde o lugar onde seus filhos serão consagrados. Eu falei para o pastor José esses dias, pastor, você já consagrou os 3, hein? Aí eu brinquei com ele, será que mais um? Você consagra? Meus filhos? Meus 3 filhos foram consagrados nesse lugar. Eu fui consagrado aqui como pastor. Eu fiz o curso de noiva aqui, gente. Eu fiz Casados para Sempre aqui. Aqui é o lugar. E eu preciso amar esse lugar. Esse lugar não é perfeito, não é perfeito. Aqui, gente perfeita, imperfeita fica para longe. Não entra. É lugar de imperfeitos, mas é o lugar onde revela o coração do Pai. É o lugar que você precisa amar. Então dá um abraço do seu pastor de rede, dá um abraço do seu pastor Josué, diz que você ama os seus pastores. Nós precisamos honrar uns aos outros, amar uns aos outros, sabe? Para você estar de pé hoje, alguém ficou de joelhos. Pode ser o seu pastor de rede, o seu supervisor de distrito, o seu líder de célula ficou de joelhos para que você hoje esteja de pé. Então nós precisamos pensar muito bem antes de criticar ou falar alguma coisa sobre a igreja. Cristo amou a igreja. A igreja está fundada pela pessoa dele. Então é aqui onde a gente começa a glorificar o Pai. Meus irmãos, muitos não querem congregar porque não querem ser confrontados. Outros, porque só olham para o erro do próximo. Meus irmãos, a igreja não é uma instituição, não é um prédio ou um império econômico. A igreja é gente, gente pela qual Cristo morreu, gente que Ele interrelacionou em laços de família. Somos uma família? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: somos uma família. Mesmo que a gente não se conheça, nós somos uma família. Somos uma família. Mas eu te pergunto uma coisa: você tem amado a sua igreja? Seja sincero. Você tem amado a sua igreja? Você tem servido com amor? Você tem vivido em unidade? Você tem de fato vivido em unidade com Cristo aqui na igreja? Como está você? É impossível dizer que você ama Cristo e não ama a sua igreja. É impossível. Nós precisamos dar as mãos e caminhar juntos. A maior estratégia de Satanás para nós, uma coisa que ele vai fazer para a gente parar, é ferir um ao outro. Porque se a gente der as mãos e dizer assim: meu amigo, eu estou com você, eu estou com você, a gente vai abalar o mundo. A maior estratégia de Satanás é ferir os membros. A cabeça ele não fere, porque a cabeça é Cristo. Mas ele pode ferir os membros. Às vezes o braço de alguém, os pés de outra pessoa, porque nós somos as mãos e os pés de Cristo aqui na terra. E Satanás vai fazer de tudo, para tentar paralisar você. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: ó, existe uma estratégia primitiva que Satanás faz para paralisar o homem. Primeiro, antes dele ferir você com Deus, ele faz você ficar chateado com o irmão dentro da igreja. Depois, ele faz você ficar chateado com o pastor. E depois, ele faz você ficar chateado com Deus. É apenas uma ilustração. Mas hoje a gente aprende com isso, porque a arma que ele vai fazer para paralisar você é você parar de amar a sua igreja. Então quando a gente vier para o culto, coloque seu coração para fora, adore Ele, busque a palavra, ore sem cessar. Meus irmãos, a estatura espiritual de um cristão depende do seu tempo de oração. Mas eu quero concluir a mensagem. Pode chamar o tecladista. No verso 19 ao verso 20,
Esse texto é maravilhoso. Olha o que diz o texto. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto é maravilhoso. Sabe por que ele é maravilhoso? Porque ele mostra que precisamos de quê? De reconciliação. Precisamos de reconciliação. O homem não está em paz com Deus, não. O pecado o afastou de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus, rebelde contra o seu Criador. A Bíblia diz que, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas através do seu sangue e do sacrifício de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou. Romanos 5, verso 1, somos justificados e temos paz com Deus. Meus irmãos, nós temos paz, agora nós temos paz com o Senhor Jesus, por meio dEle, para Ele. É interessante isso, porque a alma do ser humano sem Cristo está sem descanso, está perturbada, solitária, vazia. O homem está sem direção e sem propósito. Não é o homem quem busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Philip Yancey vai dizer uma coisa interessante para a gente. Talvez você pense assim: pastor, para eu me sentir realizado, eu preciso de finanças, resolver minha vida financeira. Eu preciso resolver a minha vida sentimental. Eu acredito em outra coisa. Preste atenção nisso. Se a maior necessidade da vida fosse informação, Deus teria enviado educador. Se a maior necessidade da nossa vida fosse tecnologia, Deus teria enviado então cientista. Se a maior necessidade da nossa vida fosse dinheiro, Deus teria enviado economista. Se a maior necessidade da nossa vida fosse prazer, Deus teria enviado um artista. Se a maior necessidade da nossa vida fosse conduta, Deus teria enviado um legislador. A maior necessidade do homem é o perdão, então Deus enviou um Salvador. Um Salvador é para Ele. Somos salvos pela graça. Merecíamos a morte, mas hoje, pelo sacrifício de Cristo, encontramos reconciliação. O homem pecou, estávamos destituídos e merecíamos a morte, merecíamos o inferno, mas agora nos espera um lar. João viu a cidade santa. Eu sei que eu já falei isso aqui. Ele viu os portões celestiais. O apóstolo vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses que estamos numa tenda terrena. Logo, logo nós vamos ter que tirar as estacas desta tenda e ir para uma tenda onde Ele é o edificador. É um lar que se chama céu. E é para lá que a gente vai. Lá não tem câncer, não tem dor, não tem tristeza, não tem morte, não tem choro. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória muito maior. Quando Paulo escreve isso, ele não está minimizando a sua dor. Não, não é isso. Não está fazendo isso. Ele só está dizendo para a gente o seguinte: calma, olha para mim, calma, espere mais um tempo, só apenas mais um tempo, e logo estaremos em casa. Um casal de missionários saiu para uma grande viagem missionária, e eles iam passar muito tempo pregando, evangelizando, e a igreja enviou, despediu desse casal, e eles ficaram 20 anos no campo missionário sendo sustentados pela igreja. Foi linda a história. Então, quando o casal decidiu voltar para sua terra natal,
Eles estavam felizes porque eles de fato iam ver os irmãos, a igreja, os amigos, os parentes, e eles estavam voltando de navio. Quando o navio parou no porto, o casal falou assim: amor, a igreja vai estar toda em festa, da mesma forma como a gente foi, né? E quando eles estavam descendo, não tinha ninguém. O homem ficou triste, o missionário, e a sua esposa falou assim: amor, meu bem, não fique chateado, ainda não estamos em casa. A nossa casa é o céu. Nós não estamos em casa. Então deixa eu te falar uma coisa. Por favor, para de olhar demais para esta vida. Para de pensar demais nesta vida. Para de fazer planos demais para esta vida. Começa a pensar um pouco na eternidade. Porque quando nós pensamos na eternidade, preste atenção, nós nos parecemos com o Criador, porque lá é a nossa casa, e é para isso que a gente vive. E quando a gente começa a pensar no céu, e a gente começa a ser semelhante a Jesus, andar como Ele, porque é assim que os cristãos na igreja primitiva viviam. A doutrina dos apóstolos, o livro de Atos, vai ensinar para a gente. Tanto os grandes homens que escreveram o Novo Testamento, eles ensinam para nós que os crentes daquele tempo, eles andavam nas ruas, entendendo que qualquer momento, como os tessalonicenses, eles andavam pensando, qualquer momento, eles iam partir. E é assim que a gente deve viver. Mas calma, eu não estou pedindo para você viver de maneira irresponsável, não guardar seu dinheiro, não fazer seus planos normais, não é isso. Mas o seu coração tem que estar na eternidade. Tem que estar na eternidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ir para lá? Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá? Então aplauda Jesus bem forte. Aplauda Jesus. Para Ele, é para Ele. Eu queria pedir que você nesse momento curve a sua cabeça e feche seus olhos e faça uma oração no seu interior comigo. Eu queria pedir silêncio para a igreja, para a gente nesse momento fazer uma oração juntos. Santo Deus, entra no meu coração, faz morada em mim, escreve meu nome no livro da vida, toca o meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados, me faz um discípulo, um filho amado do Senhor. Muda a minha história, Deus. Eu entrego todo o meu coração para o Senhor agora. Eu oro em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui pela primeira vez fez essa oração comigo? Levante sua mão, por favor. Quem fez a primeira vez? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui no meio fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão comigo, por favor. Há mais alguém aqui? Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe aqui, glórias a Jesus. Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez comigo? Deus abençoe aqui, glórias a Jesus. Há mais alguém? Deus abençoe aqui, glórias a Jesus. Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez comigo? Deus abençoe, meu irmão, o reino dos céus é com você. Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Há alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Já é salvo, mas quer voltar para a doce comunhão da igreja? Levante sua mão, por favor. Hoje é seu dia. Levante sua mão. Deus abençoe aqui, glórias a Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus? Glórias a Jesus. Deus abençoe, minha irmã. Glórias a Jesus. Há mais alguém? Deus abençoe. Glórias a Jesus. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém hoje? Pela graça do Senhor Jesus. Deus abençoe. Bom, irmãos, eu queria pedir um favor a você. Você que levantou sua mão a primeira vez, eu queria pedir para que você venha aqui na frente. Eu quero orar com você. Enquanto isso, os irmãos que viram as pessoas levantando as suas mãos, traga essas pessoas aqui, por favor. Desde a recepção até a integração, até os líderes de célula. Vem para cá. Nós vamos cantar uma canção e eu quero chamar, venha vocês, todos vocês que levantaram as mãos. Cadê os Barnabés aqui, irmãos? Tragam os futuros Paulos da vida, os homens, os avivalistas.
que vão mudar a sociedade, os grandes discípulos de Jesus. Venha para cá você que levantou sua mão, que quer se reconciliar com o Senhor, vem para cá, vem aqui para frente. Enquanto isso, nós vamos cantar uma breve canção e nós vamos encerrar com o nosso culto. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado, as escamas caíram ao chão. Estenda as mãos sobre os nossos irmãos aqui. Santo Deus, nós oramos. Todos os nossos irmãos que vieram aqui na frente se tornem grandes discípulos do Senhor. Que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, que o alvo da vida deles seja Cristo. Pai, usa-os, sustente cada um aqui nas suas estruturas, nas suas bases, para que eles possam glorificar o Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ei, vocês, olha para a família de vocês aqui, ó. Esta é a família de Cristo. Sinta-se à vontade entre nós. Bom, eu vou pedir que vocês aqui rapidamente, nós temos, pode seguir a nossa equipe de integração aqui à direita. Nós queremos pegar o seu contato, lá vai ter um café, um chazinho. Você fique de pé, vamos orar ao Senhor e encerrar esse culto aqui com a graça de Deus. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Jesus pela vida de vocês. Glórias a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém aqui gostaria de se batizar, não perca seu tempo. Tome essa decisão hoje. A pergunta é: o que te impede para o batismo? O que te impede de você viver a decisão de se tornar aquele promotor do Evangelho? Então toma essa decisão, se inscreva, procure uma célula, não fique longe de uma célula. Eu queria pedir para vocês, por favor, a célula é um lugar onde a gente é protegido juntos, em amor, em laços de fraternidade. Então eu queria pedir para você, por favor, não fique longe de uma célula, procure uma célula, procure o seu líder. Se você está afastado, volte para a célula. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós oramos pedindo as Tuas bênçãos, Pai. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, de graça, de poder, de conhecimento do Senhor. Aquele que não orava vai orar, aquele que não lia a Bíblia vai ler mais a Bíblia, e seremos cheios do Teu Espírito, Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Santo Espírito, e nós dizemos amém, amém, amém. Deus abençoe. Glórias a Jesus.